Olá, galerinha. Vamos falar hoje das equações biquadradas. Certinho? Equações biquadradas, ela denomina-se biquadrada da incógnita x a toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que A, B e C pertencem aos reais, sendo, pessoal, o A diferente de zero, certo? Então, por que ela recebe o nome de biquadrada? Observem aqui, eu poderia escrever essa equação aqui da seguinte forma: ax ao quadrado, ó, 2 vezes 2, 4, olha lá em cima, certo? Mais bx mais c igual a zero. Então, ela é uma equação biquadrada, o quadrado do quadrado, certo? Para resolver esse tipo de equação, a gente tem que usar alguns artifícios, que eu já vou mostrar para vocês já já. Notem, pessoal, que exemplos de biquadrada primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. x² menos 10x² mais 9, 9x² menos 6x² igual a zero, 3x² menos 6x mais 9, x² menos 16 igual a zero, são todas equações biquadradas. Nota, pessoal, que todas as equações biquadradas, lembra que eu falei anteriormente para vocês, numa outra aula? Os expoentes, ele vem em ordem decrescente. Então, ó, 4, 2, e aqui seria como se fosse x elevada a zero, que é 1, expoente 1, certo? Então, veja bem, tá faltando expoente 1, tá faltando expoente 0. Vejam que aqui, ele é desprovido do x ao cubo, do x elevado à primeira, né? Não tem aqui, não aparecem esses expoentes, certo? Como não aparecem esses expoentes, as equações biquadradas são consideradas equações incompletas do quarto grau, porque elas são desprovidas dos termos em que a incógnita, né, teria expoente ímpar, né? Embora, ó, falta o 3, falta o 1, entendeu? Então, toda equação biquadrada, ela é considerada uma equação incompleta. Tudo bem? Como que a gente faz para resolver uma equação biquadrada? Observem aqui. Vamos lá, galerinha, vamos ver como a gente resolve uma equação biquadrada. Para isso, eu vou reescrever novamente essa equação aqui. Então, ela ficaria da seguinte forma: x ao quadrado, quadrado do quadrado, ó, 2 vezes 2, 4, menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Para resolver esta equação aqui, eu vou usar o seguinte artifício, que é transformar essa equação de quarto grau numa equação conhecida, ou seja, de segundo grau. Observem vocês também que nós temos aqui, ó, o x ao quadrado aqui e o x ao quadrado aqui dentro. Então, a gente vai usar o artifício de, para x ao quadrado, eu vou chamar de uma outra letrinha aí, vamos chamar de y. Então, aonde for x ao quadrado, eu vou trocar por y. Então, ele vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Y, ó, vou trocar aqui, ó, ao quadrado de fora. Menos 5y mais 4 igual a zero. Observem aqui, pessoal, que eu caí numa equação conhecida. Uma equação... Então, vejam aqui, pessoal. Eu voltando aqui, ó, eu caí numa equação de segundo grau. E essa de equação de segundo grau eu sei resolver. Então, vamos aplicar delta aqui, ó. Para isso, eu tenho que saber os valores de A,
B e C. A, ó, é 1, tá aqui. B, menos 5. E C é 4. Então, vamos aplicar delta aqui. B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Delta é igual a 9, certo? Atenção que a nossa equação, ela é em Y. Então, aqui é Y, ó. Y é igual a menos B, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1, que é 2. Continuando aqui, y é igual, menos com menos dá mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Vamos tirar duas soluções aqui, ó, um y1 e um y2. O y1 é um 5 mais 3 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2, que dá 4. E nós temos aqui um 5 menos 3 dividido por 2. 5 tiro 3, 2 dividido por 2, 1. Tenho duas soluções. Mas observem, pessoal, que esta equação minha, ela é em x. Olha lá em cima. Ela é em x, certo? Nós mudamos para y. Então, essas respostas que eu encontrei aqui não são soluções. Eu tenho que voltar lá em cima, naquela condição de existência que eu coloquei aqui, ó, em verde. Então, a gente volta ali. A gente vai pegar e escrever o seguinte, ó. Para x ao quadrado, eu vou chamar de y, certo? Então, o primeiro y que eu encontrei foi 4. Vou colocar ele aqui, ó. Para x ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Certo? Eu já achei as duas primeiras soluções aqui em x. Falta eu achar para essa daqui, ó. Então, eu volto lá. Para x ao quadrado, eu vou chamar de 1, que é o y. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X é igual a raiz de 1 é 1. Vejam, mais duas soluções. Então, a solução da minha biquadrada é menos 2, menos 1, 1 e 2. Ou eu poderia colocar aqui sim, ó. Solução mais ou menos 2, mais ou menos 1. Vejam que eu tenho 4 números como solução da minha equação biquadrada. Por quê? Como ela é, voltando lá em cima, olha, de quarto grau, eu tenho até 4 soluções, não obrigatoriamente as 4, certinho? Vamos resolver esse outro exemplo aqui, ó, um exemplo 2. Vejam aqui, ela é de quarto grau, então nós vamos reescrever ela, x ao quadrado menos 9 igual a 0, ó, 2 vezes 2, 4. Nós vamos fazer aquela condição lá de resolução, o artifício. Para x ao quadrado, agora eu vou chamar de a, certo? Então, tá aqui, ó, eu tenho que ficar atento a isso aqui que eu coloquei. Então, eu vou trocar aqui, ó, vai ficar a ao quadrado menos 9 igual a 0. Veja que eu caí numa equação de segundo grau incompleta. Então, vamos resolver pelo método incompleto. A ao quadrado, passo 9 para cá, vai ficar 9 positivo. O A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, o A é igual a mais ou menos 3. Pessoal, nós não achamos a solução da nossa equação, porque a nossa equação é na incógnita x, na variável x. Então, nós vamos voltar na equação lá, na condição de existência que nós colocamos aqui, ó, e nós vamos fazer o seguinte, ó, para x ao quadrado, eu vou chamar de a. Para x ao quadrado, o primeiro a é 3. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Nós vamos fazer para menos 3 agora. Para x ao quadrado, eu tenho menos 3.
Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Pessoal, não existe dentro dos conjuntos dos reais um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 3. Então, não existe. Então, aqui, essas aqui não entram. Então, a solução da minha equação de quarto grau é menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Vejam que eu falei para vocês que a equação de quarto grau, ela pode ter até 4 soluções. Nesse caso, ela teve 2 soluções. Até mais, galerinha. Espero que vocês tenham gostado.